Para muita gente, a culinária francesa é sinônimo de altíssima gastronomia. Pratos muito bem elaborados, ingredientes selecionados a dedo e técnicas que mostram que cozinhar é realmente uma arte. Mas de onde vem esse histórico da França? O país sempre foi uma referência gastronômica? E de que forma a cultura e os costumes franceses impactaram na comida que é consumida por lá? Eu sou a Bárbara Pereira e esse é o segundo episódio da temporada Comida como Cultura, um especial do podcast Por Onde Andei. Para chegar na gastronomia francesa que a gente vê nos dias de hoje, é preciso voltar algumas centenas de anos no tempo. Foi durante o reinado de Luís XIV, também chamado de Rei Sol, lá no século XVII, que as coisas começaram a mudar. Conhecido pela sua extravagância, o rei decidiu implementar um conjunto de fortes alterações gastronômicas durante os seus 72 anos de reinado, que inclusive foi o maior reinado da história da humanidade, tá? Ele era um rei que prezava muito pelo luxo, glamour. Então é só a gente pensar no Palácio de Versalhes e toda a sua magnitude. O palácio já existia, mas foi o Luís XIV que ampliou a construção e tornou Versalhes um símbolo da monarquia. Inclusive, a gente até encontra a informação de que o rei contratou um cozinheiro que foi o suposto criador do creme chantilly. Tudo isso ajuda a entender que Luís XIV promoveu uma revolução na cozinha francesa. Houve uma grande transformação nos tipos de alimentos e nas suas combinações, assim como na forma de servir e consumir esses itens. As refeições na corte eram muito elegantes, com uma atenção especial para a apresentação dos pratos. Aqui nascia o conceito de etiqueta e a criação de costumes que até então não existiam. Dá pra gente citar, por exemplo, o uso individual de talheres, de guardanapos, a preocupação com a higiene antes de se alimentar e até a presença do mordomo nas refeições. Outra mudança muito marcante foi o uso cada vez maior de vegetais, que até então não eram tão consumidos. O século XVII teve um boom no desenvolvimento da jardinagem e isso refletiu no que era levado para a mesa. Então, aspargo, ervilha, aipo, alcachofra, esses vegetais eram muito comuns na elite aristocrática da França, assim como as frutas e legumes no geral. E um ponto importante para a gente acrescentar nesse momento é que a gente está falando de um recorte exclusivamente elitista. Esses hábitos eram por parte da realeza e a realidade era muito diferente para o restante da população. Mas é importante ter essa perspectiva para conseguir entender como os hábitos da corte foram importantes para ditar as tendências gastronômicas que viriam na sequência. No século XVIII, essas novidades deixaram de ser exclusivas para dentro dos palácios e ambientes aristocráticos e avançaram um passo essencial. Imagina você ir até um estabelecimento em um horário determinado, sentar na mesa e se alimentar com preços prefixados. Isso é a coisa mais comum nos dias de hoje, mas naquela época foi uma invenção genial. Assim nascia o primeiro restaurante em Paris, alguns anos antes da Revolução Francesa. Inclusive, a própria Revolução foi essencial para esse movimento de expansão de restaurantes. Quando o absolutismo foi derrubado, os privilégios da monarquia acabaram. Os cozinheiros que trabalhavam nos palácios, então, começaram a abrir seus próprios estabelecimentos em Paris. É claro que esses lugares eram frequentados por pessoas com uma boa condição financeira, mas o principal para a gente entender sobre esse período é que a gastronomia deixou de ser um privilégio da nobreza. Quando a gente pensa em pratos típicos franceses, vem uma série na nossa cabeça. Eu lembro do croissant, ratatouille, crème brûlée, a sopa de cebola, mas o curioso é entender como esses pratos têm relação com a geografia da França. Isso não é exclusivo deles, mas sim uma característica de qualquer país. Dependendo de onde a gente está geograficamente, dependendo do clima, da temperatura, tudo isso influencia no tipo de alimento disponível. Agora que a gente já entendeu como a culinária francesa conquistou esse status, vamos trazer essa perspectiva aqui para o Brasil. A gente começou a ter contato com as práticas francesas a partir do momento que a família real chega ao Brasil em 1808, fugindo das tropas francesas de Napoleão Bonaparte. Essa corte portuguesa imitava muito os hábitos da nobreza da França, no que dizia respeito à decoração, dança, etiqueta, moda e, é claro, culinária. Então foi a partir desse momento
ponto que todas essas novidades gastronômicas francesas vieram para o Brasil e passaram a se popularizar lentamente por aqui. Hoje em dia, a culinária francesa segue sendo essa referência de qualidade, cuidado e muita maestria. Um dos maiores nomes é Alain Ducasse, um chefe de cozinha conhecido pelo mundo todo, que tem dezenas de estabelecimentos e acumula muitas estrelas Michelin. Inclusive, ele tem um restaurante até mesmo dentro do Palácio de Versalhes e que tem como proposta servir refeições à moda do rei. O restaurante se chama Ore, escreve O-R-E, e serve pratos típicos franceses. Os preços são muito salgados, mas não dá para deixar de lado o fato de que é um dos maiores chefes de cozinha do mundo e você tá dentro de Versalhes, né? Aqui no Brasil a gente tem o Eric Jacquin. Ele nasceu na França, foi naturalizado brasileiro e faz muito sucesso sendo jurado do MasterChef Brasil, mas para quem não sabe, ele tem restaurantes por aqui. Falando especificamente de São Paulo, tem o Le Bif, que é especializado em cortes de carne de alta qualidade, mas não tem preços exorbitantes não. Já o Le Président, não sei se eu tô falando certo, tem uma proposta mais requintada, exclusiva e os valores do menu acompanham, afinal ele está propondo uma alta gastronomia francesa. Além desses estabelecimentos do Jacquin, outros restaurantes que se destacam em São Paulo são o Bistrô de Paris, o Le Jazz Brasserie, o L'Entrecôte de Paris. Então já deixa esses nomes anotados, começa a acompanhar nas redes sociais e vai organizando uma visita para explorar a culinária francesa em São Paulo. Esse foi o segundo episódio da temporada Comida como Cultura. Em breve eu tô de volta com a próxima culinária que a gente vai abordar por aqui. Você já tem algum palpite de qual vai ser? Conta pra mim lá no @Barbara_Pereira no Instagram.